Esta é a vontade de quem me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, podemos sentar. Hoje, em especial nessa comemoração dos fiéis defuntos, que a Igreja reza em sufrágio dos mortos. Hoje o Santo Evangelho é de São Lucas, capítulo 12, versículo de 39 a 40. E nós, a Igreja peregrina, o Evangelho nos pede que tenhamos algumas armas para ficarmos atentos, para ficarmos preparados, para ficarmos vigilantes. Qual é a primeira arma? É cingir os rins, essa região. Os rins são os órgãos que contêm as emoções, que sofrem a descarga emocional. Os rins. A emoção não está na cabeça e não está no coração, está nessa parte. Então, o que significa isso? Primeiro, não deixar que os nossos desejos, as nossas vontades e as nossas paixões nos adormeçam, nos tornem sonolentos. Prazer demais dá sono, né? Não é verdade? Realizações demais nos deixa com uma vida frouxa, numa vida leve, sem rédeas. Uma criança que é criada solta, fazendo sempre as suas vontades, o que quer, ela vai ser também um adulto sem limites. Não é verdade? Vai causar problema para os pais, vai estranhar a sua autoridade e vai ser rebelde, um revolucionário. Porque não ver mais aqueles que criou e educou como alguém que é referencial e é modelo. Veja, primeiro, cingir os rins, para estarmos vigilantes. Segundo, termos as lâmpadas nas mãos apagadas, acesas. Mas aí não
É suficiente ter as lâmpadas acesas, porque nós não sabemos em que hora. Lá naquela 10 virgens, o noivo. Aqui, o Senhor, o patrão, pode chegar. Então é preciso ter a lâmpada acesa e azeite. Reserva. Estão lembrados das 10 virgens? Todas tinham lâmpadas acesas, mas apenas 5 tinham reserva. O noivo demorou, não é? O óleo que estava na lâmpada já estava acabando, ela não tinha reserva. O Evangelho chamava de prudentes e imprudentes. Sensatas, que tinham reserva, e insensatas, que não tinham reserva. Hoje o Senhor nos pede, nessa peregrinação para os céus, que tenhamos lâmpadas na acesa e reserva, porque a gente não sabe a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O juízo final, definitivamente, que Ele vem julgar os vivos e os mortos. Os vivos e os mortos, vejam. Por isso que Paulo vai dizer, na segunda leitura, que é a carta aos Coríntios, que Ele é a primícia dos que morreram. Como assim? Porque morreu primeiro? Não, porque ressuscitou primeiro. A partir dele nós ressuscitaremos. A morte que o Salmo 22 chamou de vale tenebroso, essa escuridão não vai reinar na nossa vida, não tem a última voz, mas a primeira leitura já diz, eu sei que o meu Redentor vive. E é na carne que eu vou vê-lo. É com os meus olhos que eu vou contemplá-lo. Ninguém vai ver por mim. Se eu me manter justo, se eu me manter com os rins cingidos, ou seja, preparados, acordados, despertos, vigilantes, atentos, esperando o Senhor para servi-lo, não importa o dia e nem a hora, mas que sejamos, e aqui é interessante que o Evangelho vai chamar o Senhor. Então existe servo. Veja, eu sou servo, eu estou trabalhando. E o meu Senhor vai voltar para abrir a porta com alegria. Se assim o Senhor encontrar os seus servos, Ele vai mudar a lógica. Ele vai mudar, veja, as nossas razões. Nós estamos esperando o Senhor para quê? Para abrir a porta e servi-lo. Era assim que faziam os servos, era assim que faziam os escravos. E o Evangelho diz hoje, Ele mesmo vai se cingir-se, Ele mesmo vai lavar os nossos pés. Veja a paga, o prêmio é esse. Aqueles que vigiam, aqueles que estão acordados, aqueles que tomam cuidado, o Senhor vem nos servir. E foi assim que Ele não fez na primeira missa, não é? Que Ele celebrou. Antes de celebrar, diz o evangelista João, que Ele se cingiu e lavou os pés dos seus discípulos. Serviu aos seus discípulos. Nessa dinâmica do reino de Deus. Mas, se um homem forte e bem armado sabe que o ladrão vem, vai se preparar. Não é? Se não sabe o dia nem a hora, está dormindo, o ladrão vem. Por mais fraco que seja o ladrão, vem e consegue roubar. Não é? Aqueles que estão dormindo e despreparados. E ele vai dizer, assim é também o Senhor, comparou com o ladrão. Assim também é o Senhor. E o Senhor não é um ladrão fraco, não é? É forte. Vejam, vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Nesta hora, eu fiquei pensando como é que nós podemos vigiar e ficarmos preparados. O Evangelho de Mateus, capítulo 25, nos dá pistas, dicas, elementos
Mais do que este de São Lucas, não é? Que fala do juízo final. Quando eu estava com fome, me deste de comer. Quando eu estava com sede, me deste de beber. Eu era estrangeiro e me acolheste. Eu estava preso e foste me visitar. Eu estava nu e me vestiste. Quando fizeste isto ao menor dos pequeninos, é a mim que estás fazendo. O contrário é verdadeiro. Quando não fizeste, foi a mim que não fizeste. E quando o Senhor voltar, vai separar os cordeiros, as ovelhas, dos cabritos. E vão perguntar aos cabritos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, nu, preso e estrangeiro, e não te fizemos isso? Quando vós vistes um pobre, um necessitado. Vejam, a prática, aqui, meus queridos irmãos e irmãs, a igreja chama da prática corporal da misericórdia. E a prática espiritual da misericórdia. Corporal é a gente fazer uma obra de caridade por dia. Ajudar alguma pessoa, dar uma esmola. Essa prática corporal. Ajudar a igreja também materialmente nas suas necessidades. Os missionários, os evangelizadores. Uma prática espiritual é dar um conselho, é chamar a missa, viu? Chamar para a missa. Veja, é acolher, auxiliar uma pessoa na sua necessidade de fé. É ir fazer uma visita a um doente. São práticas espirituais da misericórdia. Se a gente assim, cada dia, e não venha dizer que não dá para fazer isso, porque nosso Senhor a cada dia nos dá quantas horas? 24 horas, não é? É estabelecido 8 para dormir, tem gente que dorme 12, não é? Nossa, 12, 15, mas o normal é 8, e ficam quantas horas? Vejam, 16, não é? 16. Se a gente divide por 3, não é? Por 3, de 8, dá para mim fazer tudo. Trabalha 8, não é? Vadia 8 e dorme 8. Não é assim? Essas 8 horas de vadiagem, a gente pode fazer alguma coisa importante, não é? Veja. É sério isso, o padre está brincando, mas é sério. Se a gente dividisse mesmo 8 de descanso, 8 de trabalho e 8 horas para a gente pensar na gente, pensar nas pessoas. Porque as 24 horas a gente tem que passar em Deus. E pensar nas outras pessoas, pensando na nossa salvação. Fazer alguma coisa. Mas vamos cá, viu? Você é o único adolescente jovem que está aqui, então vai levar no bordoado do padre. Dorme quantas horas? 10. 10 horas, já acertei. Dorme 10. É isso, mãe? Mais ou menos, né? 10. Passa quantas horas no celular? Isso, olha. Ok, tá vendo? Então, quanto tempo a gente tem para fazer uma obra corporal da misericórdia e uma obra espiritual da misericórdia? Quanto tempo a gente tem para se salvar? Porque eu dizia, eu fiz uma catequese doutrinária lá em Piratinga, porque não adianta rezar para a salvação dos mortos, viu? A gente reza para a salvação dos vivos. Por isso que a gente evangeliza, por isso que eu deixei tudo para ser padre, porque para converter os vivos e salvá-los. Tá bem? E eu fiz uma hierarquia de eliminação. Veja, adianta rezar para quem foi para o inferno? Já está condenado. Não é verdade? Adianta rezar para quem foi para o céu? Não. Porque
porque já está no céu, né? A gente pede a eles agora. Aos santos não é assim? Para que interceda por nós que estamos aqui, que não sabemos ainda que somos salvos ou não, mas eles estão salvos, certo? E por que nós rezamos então? Veja só, né? Rezamos para aqueles que estão no purgatório, que estão sofrendo. Já estão salvos, padre? Já, mas estão sofrendo. Nós rezamos por eles, certo? Por quê? Porque nós não sabemos. Rezar por todos, sim, porque nós não sabemos se está no inferno, não sabemos se está no purgatório, não sabemos que está nos céus. E por isso a igreja nos aconselha a rezar por todos. Não é? Mas para a salvação, quando nós morremos, já estabelece o julgamento. Não é como os protestantes que confundem a nossa cabeça e diz que quem morre vai para o seio do pai Abraão, esperando a volta de Jesus para o julgamento. Veja, é como se a alma saísse do seio de Abraão, fosse para o cemitério onde a pessoa foi enterrada, entrasse nos ossos e ressuscitasse de novo. Não tem sentido uma doutrina dessa, não tem? Não. Jesus é que vai voltar e vai ressuscitar o corpo, para que o corpo, não é, naquele momento julgado, definitivamente e eternamente se encontre com sua alma. E só posso encontrar agora nos céus, com a alma, que todos estão lá. Deu para entender como é a nossa doutrina? É muito mais teológica, racional, a gente tem que entender. Outra doutrina medonha é do espiritismo, né, que é pior do que a dos protestantes, que não tem sentido. A pessoa que não foi boa, morre. Depois o espírito, que não é a alma, é o espírito, que nós temos o espírito, temos a alma e temos o corpo. Volta em seres inferiores, em animal. Veja. Para fazer o processo de reparação, de remissão, para depois voltar ao estado natural para ser salvo. Que danado. É uma doutrina muito irracional, né? Eu prefiro ficar com a doutrina da Igreja Católica. Quando nós morremos, somos julgados. E existem 3 lugares: inferno, o purgatório e os céus. Existe. Tem gente que infelizmente é julgado, é condenado, vai para o inferno. Deus fez de tudo. Enviou o seu filho para salvá-lo e a pessoa disse: eu não quero, na minha liberdade. A mãe pregou, o pai pregou, um dos irmãos pregaram, falaram tudo e a pessoa disse: eu não quero. Os ateus, os pagãos, os agnósticos, os pelagianos, os indiferentes, eles não querem ser salvos. E aí nem Deus pode salvá-lo. Deus quer, mas não pode salvar. Veja, nem Deus. E que pecado é este? É o pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Que é o pecado do fechamento. Eu me fechei e não deixo o Espírito Santo, não permito que Jesus me salve, e nem Deus. E nem os anjos intercedam por mim, me fecho totalmente. E essa é a perdição total e definitivamente. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, nós somos homens de fé, de esperança e do amor. Por isso, nós continuamos pedindo ao Senhor que olhe por nós e que nós pedimos ao Senhor por aqueles que estão no purgatório. Viu? A igreja aconselha a rezar pelas almas do purgatório. E é feliz o cristão católico que reza pelas almas do purgatório. Tá certo? É feliz. Nós estamos reparando os nossos pecados e ajudando que o nosso irmão saia do purgatório. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.